Então, Milton, por favor. Tá tudo tá no jeito aí? Bom dia a todos. Desafio, né? Aqui apresentar com todo mundo já pensando no almoço. Vamos em frente, acho que já começa sendo desafiado. Legal, vamos lá. O Carlos trouxe alguns pontos que eu também abordei, então eu vou comentar com outra a perspectiva, mas que impactam o nosso setor. E a ideia aqui é olhar como que a digitalização está impactando a Cooperflora, como é que ela está impactando o nosso modo de pensar, como é que nós podemos atender melhor ao cliente e olhar a evolução de mercado. Tá? Então, primeiro, né, é olhar aqui o novo consumidor, a geração Z que está chegando, ou lá os Centennials, e essa geração ela tem um olhar muito diferente. Tá? Elas são os nativos digitais, é o que vem sendo discutido aqui, conversado, elas já nasceram digitais, elas já nasceram mexendo no celular, começa ali a partir de 2005, 2000, já começa a ter muitas crianças, e eles estão chegando aí em breve para o consumo, estão chegando em breve nas empresas. Então, nós temos lá na Cooperflora trabalhadores, são os jovens aprendizes que são a geração Z, e nós estamos sendo diariamente desafiados como geri-los, né? E essa evolução das tecnologias, né, trouxe o empoderamento do consumidor. Esse consumidor está cada vez mais decidindo de uma forma que impacta as empresas, e as forças, né, a relação de forças de marca são diferentes. Né? Ela não tem mais, como era no passado, passava numa propaganda de TV e se acreditava. Né? E depois é que ia se ver, mas hoje em dia não. E ele compara a nível de serviço, preço, com uma velocidade muito grande. Né? As propagandas para essa nova geração, elas são boas demais. Né? Então, muito mais hoje o que vale são os círculos sociais, Facebook, Twitter. Passar em propaganda não significa nada para essa nova geração. Tá? Não dá para mais esconder falhas, isolar, e todo mundo tem observado. Né? A empresa que tenta remediar só se complica. Então, não tem mais como se esconder no mercado digital, e diante desse novo consumidor. E há um caminhar contínuo entre o offline e o online, né, que são essa questão do omnichannel. O tempo todo nós estamos no limiar entre os dois mundos. Uma coisa importante que nós temos pensado, e cada vez mais, é a influência, os influenciadores digitais, que vão ser falados. Hoje à tarde vai ter a Carol palestrando aqui, mas um ponto importante, nos Estados Unidos, 86% dos jovens querem se tornar influenciador digital. Né? A profissão influenciador digital, 86%, é um número estrondoso. Tá? E no Brasil, aqui no Brasil ainda não, mas na geração Z, né? Por que eles querem? Né? Então aqui, muito querem fazer a diferença, horas flexíveis, compartilhar ideias, né? Porque é divertido, por dinheiro, mas é isso. Mas nós pensamos que 86% querem se tornar influenciadores, é algo que vai influenciar muito o futuro da nossa sociedade. Quando nós falamos de Brasil, aqui é o slide, o Brasil é o maior país do mundo onde os influenciadores realmente influenciam. Nós estamos falando ali de 40% na média, depois nós temos China e Índia próximos, mas o Brasil tem um índice muito alto onde o influenciador impacta sobre o consumo. Interessante, o país é o segundo maior em termos de números de influenciadores digitais, que tem aqui no mínimo 1.000 seguidores cada um. São 10 milhões e meio de influenciadores no Brasil. Então, no Brasil, temos muitos e eles estão influenciando. Os Estados Unidos é o primeiro, tem quase, acho que 13 milhões, se eu não me engano. E essa empresa chinesa, ela criou Loop. Eles criaram, então, o que é chamado do streaming ao vivo. Esse streaming, ele passa, o influenciador ele pode entrar, ele divulga alguma marca ao vivo,
e a marca já começa a vender imediatamente. Então, ela contrata o influenciador, ele entra online e já começa a fazer venda. Então, é uma conexão direta de influenciador com venda. É um site chinês, ele é muito parecido com o TikTok. Então, isso também facilita, em termos de usuário, né, da usabilidade desse usuário. Então, aqui se faz pensar, né, o que seria em flor. Né, trabalhar em flores com o streaming ao vivo, disponibilizando, falando da flor e já fazendo a venda de forma imediata. Outra coisa que tem trabalhado muito nessa digitalização é a questão da inteligência artificial. Né? Então, isso aqui já não é novo, nós estamos falando aqui de 4 anos, 5 anos atrás, mas falando de um banco e a Microsoft fizeram uma parceria e durante 500 horas uma inteligência artificial atuou pegando todos os quadros de Rembrandt e fez esse quadro artificial. Tá? E aí é isso, né? Como que a inteligência artificial vai começar a impactar nossos negócios? Né? E o que nós podemos fazer como Copeflora para poder melhorar a nossa venda utilizando a inteligência artificial. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, esse é um. Então é muito difícil identificar, quando você pega aí especialistas olharam, que esse aqui não era um quadro de Rembrandt. Não existe, esse quadro não existe, mas um especialista dificilmente descobre. Depois tem aqui, de novo, o influenciador digital e questão de inteligência artificial. Essa é uma Liu Michela, é uma influenciadora digital. Ela não existe, ela tem 3 milhões de seguidores. Tá? E ela faz música, ela dá opinião, ela vende produtos. Quer dizer, 3 milhões de pessoas seguem um robô que está emitindo opinião e que tem ali por trás um tanto de inteligência. Como foi dito anteriormente pelo Carlos, qual é o risco disso, qual é o viés que pode dar, para onde que pode levar? Muito difícil. Né? Nós estamos vivendo esse momento que não dá para prever o que está acontecendo e para onde nós vamos. No começo desse ano, uma revista, Cosmopolitan, fez uma capa. Essa capa foi totalmente feita por inteligência artificial. Tá? Nenhum ser humano trabalhou sobre ela. E aí nós vamos falar dos vieses. Né? Então, o grande movimento e a grande discussão, e tem documentários aí que tem na Netflix, que é o risco do viés. Toda vez que você trabalha com inteligência artificial, ele te conduzir para o lado errado. Ou quem programou aquilo, conduzir para o lado que não é o mais produtivo em termos de sociedade, em termos de consumo, e nas empresas também isso pode ocorrer, né? Pode ter. A L'Oréal está testando desde o ano passado, que é o L'Oréal Perso. Esse é um equipamento, e dá para ver ali, ele está do lado de uma pia, né, no logo, ele não é grande, mas também não é um negócio muito pequeno, e ele é um dispositivo que permite ao consumidor criar batom, creme de tratamento para o rosto, a partir de uma leitura de celular. Então, a leitura do celular, a cliente faz a leitura e ele vai fazer um batom no tom da pele ou no tom que ela deseja. Você tem 3 cartuchos somente no interior da peça e eles se combinam para o consumidor. O que pode ser alterado nos cartuchos se eu quero um tom mais escuro ou mais claro de batom. Mas ele também pode ser para tratamento facial. Ele escaneia várias partes do seu rosto e depois você tem um creme personalizado. Então é o que o Carlos também trouxe. Cada vez mais se fala em hiperpersonalização. Né? Então é uma aceleração da personalização com a digitalização. Como que nós, como cooperativa, podemos trabalhar com nossos clientes? Esse é também o nosso desafio. Como nós podemos personalizar esse consumo dos produtos que nós vendemos no atacado, é o que faz a gente pensar, né, com esses movimentos. Por último aqui, esse aqui é antigo, mas é também, novamente, dos riscos, né, do filme 2001, uma Odisseia Espacial. Então, quem assistiu lembra que em um dado momento, um dos astronautas sai, quando ele vai voltar, o HAL 9000, que é o computador. Esse filme é de 1969, então ele é bem antigo, mas ele vai adentrar e o computador, no final, fala, olha, eu receio que eu não vou poder abrir a porta. Né? Então, ele começa a pensar e começa a ter sentimentos. Estranhamente, esse ano, né, nós tivemos um engenheiro da Google que tinha esse programa, né, o Lambda, né, que era um computador de inteligência artificial, que ele falou que o computador tinha sentimentos. Rapidamente ele foi demitido.
né? Não vamos correr o risco de botar o terror diante da população. Mas nós estamos muito perto, muito próximos de que isso ocorra, né? E como isso vai impactar venda, consumo, a compra dos nossos clientes, é algo que faz a gente nos assustar. Mas também já foi dito anteriormente, não temos que entrar no lado pânico, nós temos que lidar com todas as mudanças. Uma segunda parte da apresentação, e essa ideia, e passando por temas que nos impactam da digitalização, foi, né, o que eu chamei de grande impacto, que é a pandemia. Tá? E a pandemia trouxe uma palavra que ficou muito em moda, né, o hibridismo. Nós fizemos aqui eventos híbridos, estamos hoje fazendo eventos híbridos, mas muito em moradia, trabalho e mundo digital, né, quer dizer, afetou muito isso. E o consumo, cada vez mais. Então, muitas pessoas pelo mundo todo estão trabalhando em formato híbrido. A Copperflora, uma semana depois, mais ou menos, nós adotamos o conselho, passou a se reunir de forma também digital, né? Inclusive aqui nós temos um conselheiro que estava no carro, era a hora que ele estava se movimentando. Mas até hoje nós temos uma reunião alternada, presencial e uma digital. Isso facilita muito o produtor que está mais distante, o produtor poder entrar do sítio, o produtor poder participar de assembleias. Então, para nós, o hibridismo veio e se mostrou muito importante. Então, olha só, a digitalização se usando para gerar resultados. O grande desafio aí nas cidades são querer obrigar as pessoas a ir voltar para a empresa, né? E em grandes cidades, né, essa lotação. Então, agora mesmo, o Google está tendo problemas, o próprio Elon Musk, há algum tempo atrás, 3 ou 4 semanas, falou que vai obrigar todo mundo a voltar, e tem gente que não quer voltar. Inclusive, parece que não tem mesas, né? Saiu semana passada, ele quer que volte, mas não tem estrutura física para toda essa equipe. Então, acho que é um desafio aí desse hibridismo e como que cada empresa vai fazer. Nós, lá na Copperflora, estamos fazendo as reuniões digitais, mas as pessoas estão indo para a Copperflora. Tá? É difícil operar de forma digital para o nosso negócio. Na cadeia de abastecimento, acho que a pandemia trouxe um grande problema e está persistindo. Muitas cadeias, muitos fluxos de abastecimento estão sofrendo, tá? E isso também passa pela processos digitais que não estão conseguindo superar. E aqui é o grande caso, né, foi histórico, né, em todos os países faltou papel higiênico. Eu tenho um tema, é bizarro, né, você imagina por que faltou papel higiênico, mas no mundo inteiro faltou. E depois de um dado momento teve um problema porque os sistemas de leitura indicavam que estava faltando papel higiênico, mandaram produzir muito e sobrecarregou o sistema, né? Então, o pessoal de logística chama de efeito elástico, né? A hora que a indústria responde, já não é mais aquele consumo, porque ela não identificou que aquilo era momentâneo, que não era uma tendência. Pelo mundo afora, né, o Covid impactou, né, as redes de supply chain. Até hoje, então, os chips, microchips estão tendo problema, a questão de barcos, nós estamos falando que começa em 2020, mas até o momento não tem navio e barco para importação de forma normal. Então, quem acompanhou em janeiro, num dos aeroportos, eu não sei se foi ali o de Oakland, na Califórnia, tinha em janeiro navio para desembarcar com produto de Halloween. Tá? Em pleno mercado americano, que é muito competente. Então, imagina você está recebendo em janeiro algo que deveria estar chegando em setembro. Outra coisa, né, que é interessante, né, todo mundo virou especialista de pós-Covid. Né? Então, aí vem desafio da gestão, o futuro, o mundo pós-pandemia, o mundo pós-pandemia em livros, né? O desafio da indústria, desafio da gestão. Nós já temos um monte de desafios e ainda aparece tudo isso aqui, né? Perspectivas, o marketing digital pós-pandemia, né? Logística pós-pandemia. Então, vai também nos impactando, e todo mundo vivenciou, como o Walter trouxe no início, como gestores, o que nós temos que fazer, como lidar. E eu peguei para vir para essa palestra, né, e entrei no site da Amazon e pesquisei pós-Covid. Só que no Brasil, né, tem ali embaixo, 629 livros com pós-Covid, ou ligados ao tema pós-Covid. Quer dizer, então é um negócio
incrível, isso assim, como é que você vai acompanhar, né? O que aconteceu com o mundo? Então tem um monte de especialistas, um monte de temas. Então, um dos aprendizados que a pandemia também nos traz é isso, quer dizer, querer acompanhar tudo, querer fazer tudo é impossível. Vai trabalhando, vai se desenvolvendo, vai se adequando, porque não tem como acompanhar toda a informação que ocorre mundo afora. Tá? Também aí a questão da globalização, muitas empresas revendo como podem se abastecer, dependência, e a questão da cooperação com competição é um caminho. Parece que sim, e a pandemia pode ser que reforçou isso, que a possibilidade de que empresas que competem possam cooperar seja um grande caminho. E, ultimamente, também, que se fala, né, outros aprendizados e do mundo globalizado e digital, muito passa por essa digitalização que a gente vem vivenciando, porque antigamente acontecia algo em um país, ok, você sabia, você lia, e era apenas acompanhava. E hoje em dia, muito difícil. Tá? Então eu trouxe 2 casos, está todo mundo acompanhando aí Taiwan, China, Estados Unidos, movimentos que, se ocorrerem, vão ter um impacto no mundo inteiro e não tem como fugir, porque ali Taiwan é um grande local de microprocessador e o mundo inteiro digitalizado vive de microprocessadores. Tá? Então é uma ilha extremamente pequena, mas que pode já está nos impactando com a pandemia, mas pode reforçar. E como foi dito, a guerra na Ucrânia, um país europeu, desabastecimento de fertilizantes no mundo, fome em alguns países, falta de cereais. Então, para nós, nesse mundo digital, nós temos que estar cada vez mais preparados e atentos que ocorrências que parece que não vão nos afetar, nos afetam. Nesse olhar digital também, aqui, Carlos, vão ter alguns exemplos semelhantes ao teu, mas é isso. Para a Cooperflora, como é que nós vemos os mercados? Quais são os possíveis mercados com a digitalização e o que nós temos que nos preparar? Tá? Então, o grupo de compras é um que eu quis trazer, é uma empresa chamada Trela, e que ela junta pessoas, e essas pessoas com um volume maior buscam preços com descontos. Quer dizer, isso aí pode vir para a flor, pode ter esse momento que pessoas comprem grandes lotes de flores e queiram descontos, não sei, mas é um caminho que nós temos que pensar. O uso de criptomoeda nas compras. Tá? Então, esse aqui é um e-commerce americano, onde ele vende, inclusive aqui tem cadeia logística, porque ele vende fim de lotes que não venderam na indústria ou no varejo, e você possa utilizar a criptomoeda. Então, como é que a criptomoeda, é o que foi dito, até eu trago um gráfico de uma empresa, ela oscila muito, mas é um caminho que tende a ficar. Tá? Então, essas moedas como poder de compra. Essa empresa é um site, ele vende relógios de luxo em criptomoeda. Tá? Então, os valores ali embaixo, eles estão pequenos, mas são todos em criptomoeda. Então, você já consegue fazer compras no site utilizando suas criptomoedas. É isso. Pensando na Cooperflora, nós vamos aceitar a criptomoeda ou não? É um dos desafios que nós vamos pensar para a digitalização. Por último, né, essa é uma loja, Solana, é uma moeda, é uma criptomoeda, tá? Ela é. Então tem até a variação, né? ela já há pouco tempo ela valia muito mais do que ela vale hoje, como também está acontecendo no Bitcoin, mas ela é uma loja que vende NFT, vende roupas, vende também criptomoedas, mas é isso, é uma loja física, vendendo criptomoeda e vendendo produtos pagos com criptomoeda. Tá? O NFT, né, então também que foi colocado, ou token não fungível, a questão aqui vai ter NFT de flores? Vai ter NFT de rosa? Não sei, vai ter gente que vai pagar por isso? Né? Então esse aqui é um famoso, né, o Bored Ape Yacht Club, tá? Nos Estados Unidos. Então você tem aqui, você compra o seu NFT, e um nosso bem conhecido comprou esse NFT aqui, e mais um, eu só estou pegando um, que é o Neymar. Ele comprou 2 desses por 6 milhões de reais. Tá? Então ele pagou essa foto, mais uma outra,
6 milhões de reais. Uma foi 2,7, outra 3,3. Então, assim, como que alguém paga 3,3 milhões por um macaco com um chiclete? Então, para nós, eu acho que muitos daqui, não é tangível isso, né? Se eu não pagar por um negócio. Agora, se ele pagou 3,7 por uma foto dessa, alguém não pode pagar por uma flor digital, um quadro, não sei. Tá? Então, esse aqui é aquelas coisas que nos fazem pensar se esse é um caminho, se isso vai permanecer ou não. Do metaverso, e aqui eu sabia que o Carlos ia falar, então é só trazendo, mas nós vamos ter loja online do metaverso, de flores, né? O Carrefour tem loja, o McDonald's tem o hambúrguer, então tem muitas empresas entrando, né? A Amy Webb é uma futurista americana que teve agora palestrando pela XP, muito, muito boa, e ela fala que o metaverso é basicamente um guarda-chuva para ambientes que mesclam físico e digital, é isso, né? Quer dizer, o grande olhar é mesclar. Existe uma outra pessoa, e eu vou citar ele à frente, é o professor Silvio Meira. Esse professor, ele fala, o metaverso ainda não existe, não é tão simples, muita gente fala que é hype, tá na moda falar do metaverso, então ainda não sabe para onde vai, mas ele fala que um dos desafios do metaverso é a velocidade, né? Nós estamos aqui, estamos interagindo ao vivo, e eu vou observando vocês vão me observando. No metaverso, essa velocidade, essa conexão, ela pode inibir, né, que é o tempo, os milissegundos que existe aqui de eu ver vocês, numa conexão entre países ou continentes diferentes. Como lidar com isso? Tá? Então, ele questiona muito e fala que, nesse momento, o metaverso não existe. Tá? O desafio, né, e que foi falado pelo Carlos, é como que as marcas vão criar valor, como é que nós, Cooperflora, podemos criar valor no metaverso. De que forma? Tá? Esse é um ponto. E quantas pessoas vão para o metaverso? Tá? Mas nós já tivemos, ano passado, né, a MetaFest, isso aqui no Brasil, foi um desfile de moda feito totalmente virtual, e com a pandemia isso se acelerou, lá em 2020 na Europa, na França, tiveram, mas aqui é interessante, mas tinha um provador, você tinha um desfile 3D, loja, showroom, tudo nesse metaverso. Essa empresa, ela está situada, né, na França, que é a Digital Village. Essa empresa, ela se vende como o que se fala as a service, metaverso as a service, né? Quer dizer, ela vende o metaverso como um serviço para empresas. E ela já fez desfiles, ela já fez, ela vende local, ela faz roupas, ela faz o virtual, a pessoa virtual, então ela está se especializando no mercado do metaverso. E é isso, né? O metaverso vai ser um concorrente nosso, vai ser um adicional a nosso segmento. Como muitos especialistas estão discutindo, ainda não está claro se vai ser um metaverso o caminho. Para nós é desafiador. Mas trazendo alguns pontos sobre o metaverso nesse ano, vocês devem ter visto, uma inglesa disse que foi estuprada no metaverso. Nossa, eu não tenho 10 minutos, mas ela foi estuprada no metaverso. E no final de junho, a Polícia Federal fez prisão no metaverso, aqui no Brasil. Ela teve uma ação de prisão de metaverso. Então, como é que você faz isso? Ela acessou sites, ela acessou... Então, o que é importante aqui trazer, né, dentro desse olhar digital? Que é a movimentação, né, que é chamado do phygital, que é tanto os físicos, né, as lojas físicas, né, que é o eixo ali, o eixo digital e o social. Né? Imagine 3 dimensões e que eles vão se encontrar. Né? Então, eles vão se encontrar ali no ponto F. E esse é o desafio das empresas. Como é que nós vamos juntar o físico com o digital e o social? Porque a nossa sociedade cada vez mais está transitando nesse ponto. Né? E aqui embaixo é a frase do professor Silvio Meira. Né? Eu vou ler, porque... E assim, você lê uma frase dessa mãe e fala assim, quanto de impacto vai ter para nós? Né? Então ele coloca aqui, o ambiente competitivo tem um contexto phygital. E é reescrito em software, de forma distribuída entre várias pessoas, desincronizada, não é ao mesmo tempo, como era antes, por todos os agentes de mercado, ao mesmo tempo e continuamente. Então, quando você começa a ler esses pontos em amarelo, você fala assim, cara, é muito desafiador
trabalhar, e esse vai ser o nosso futuro em breve, em lidar com essa situação. Tá? Omnichannel, aqui eu vou acelerar porque foi trazido, mas é isso, né? O multicanal tinha um foco em cada canal de varejo, e o Omnichannel, ele atua em todos os canais ao mesmo tempo. Tá? Então aqui eu vou ganhar tempo, tá, Adriana? Acho que dá para... o novo papel do setor de marketing, importantíssimo, como que ele vai fazer essa jornada do consumidor, de forma que o cliente entenda que está sendo bem atendido, tá? Diferentes perfis de clientes. Tá? Então, quem que vai ganhar? Né? As lojas que vão ganhar, e aqui é um complemento ao que o Carlos trouxe, né? Fácil comparação, a loja, né, do comércio digital, opinião de expert, preço baixo, amplitude de escolhas. E a loja física, né, experiência sensorial que ele trouxe, acesso rápido, interação social e respostas mais fáceis, que é a questão da não fricção, né? O fluido, tem que ser fluida a compra. Também trouxe aqui, é interessante, Carlos, mas é o que compra online e retira na loja, né, que são que já está muito comum no Brasil, mas os lockers aqui, né, então das lojas americanas, do Leroy, tá? E esse aqui, o que é o chamado, o americano tem esse termo, o BOPS, muito comum, e que se você quer trabalhar na omnicanalidade, como trabalhar? A questão é como pôr flores num locker desse. Então, é um baita desafio, nós conseguimos colocar e viabilizar isso com qualidade e frescor. Um outro ponto da tecnologia que está avançando, aí olhando para o consumidor e para os pontos canais de venda. Né? Semana passada, isso é bem recente, o Minuto Pão de Açúcar inaugurou na Paulista uma loja 100% sem caixa. Tá? Não é a loja da Amazon, mas já está aqui num modelo de... numa Paulista, muito cliente, muito consumidor passando, uma loja que pode ter flores? Pode. Né? Não sei se nós estamos nessa loja aqui, precisava confirmar, acho que o Gustavo não está aqui, mas nós atuamos no Minuto Pão de Açúcar, não sei se aqui tem flores. Tá? Uma outra coisa que é muito comum, que é o chamado do dropshipping, mas o que é basicamente? Eu tenho no marketplace, eu tenho no site um ponto de venda, mas o estoque não é meu, o estoque é do fornecedor. Tá? Então, esse é um modelo que tem crescido muito, quem tem o estoque é o fabricante, eu faço a venda e ele faz a entrega. Como nós podemos, como Flor, poder operar num sistema desse. Então, são muitas novidades que estão ocorrendo, e a velocidade é muito rápida, e nós temos que buscar e ir se adaptando. O impacto do 5G, vou passar também aqui, mas ele vai afetar internet das coisas, transporte, conectividade, a indústria em si, né, no ciclo de vida, manutenção de produtos, na publicidade, que é a história da hiperpersonalização, no formato de novas publicidades e a interatividade, o próprio metaverso, jogos online e transmissões ao vivo. Né? Então, os streamings de venda, por exemplo, com 5G vão acelerar. O grande desafio e aqui está exemplificado, de 10 a 100 vezes a velocidade. Então, nós imaginamos hoje, 100 vezes vai ser muito difícil, mas que faça 50 vezes é um absurdo, né, o que vai acontecer. Tá? A questão que já foi dito, o Brasil ainda tem muito pouco acesso, não são todas as pessoas, e os celulares têm que ser comprados com a tecnologia 5G. Tá? Então, tem uma transição aí para acontecer. No nosso mundo, olhando no mercado B2B, sim, é mais fácil, mas no consumidor final acho que vai ser um pouco mais lento aqui. Outro olhar que nós temos pensado bastante na Cooperflora é o LGPD, porque a abordagem dos clientes, como lidar, informações. Então, essa é uma parte que nós estamos avançando muito no digital, mas como lidar. Tá? Eu, pessoalmente, acho que muitos aqui ainda recebo, né, que é o segundo tópico aqui, que são os chamados e-mails frios, ou chamadas frias, em inglês existe o termo, mas é aquele e-mail que a pessoa te acessa sem conhecer, vendendo algo, e ultimamente eles têm usado muito LinkedIn. Esse é o caminho para acessar e vender, então no mercado B2B. Então as empresas têm que saber como abordar os clientes e não só como armazenar os dados. Bom, mercado B2B e a digitalização. Então, olhando também para o nosso perfil, que é vender para clientes empresários,
atacadistas, decoradores, varejistas, como que a gente está olhando, então, a digitalização, né? Esse mercado está acelerando muito, com o Covid ele incrementou a velocidade, mas já vinha ocorrendo, tá? E os compradores, esses compradores profissionais, então as pessoas do mercado profissional, elas estão carregando as expectativas que elas têm como consumidor final para a experiência comprando de forma profissional, tá? Então eles querem, por exemplo, né, 92% querem uma experiência B2C ao fazer a compra de negócio. Ele quer ter a experiência que ele tem com uma loja. E esse é um baita desafio para nós, né, que tem esse olhar mais bruto do B2B, trazer a mesma experiência para o cliente B2B, querendo ser tratado como ele é numa Amazon, tá? E o B2C, né, eles fizeram um trabalho, rever a história das fricções aqui, eu trago novamente. Então, esse é o grande, um dos desafios que nós temos, é como fazer essa mistura e poder atender bem os atacadistas quando ele acessa o SINC, né, o Sistema Integrado Corpo e Flora. Mas é importante que 78% dos compradores querem que seus fornecedores B2B ofereçam melhor experiência, 80%. Tá? E 57% querem que ela seja no smartphone. Tá? Então, esses aqui são dados, pesquisa feita em 2021 pela Thomson. Tá? Então, mostra claramente que o desafio das empresas B2B é fazer essa transição para o digital sem fricção. Tá? Exemplo aqui, e o quanto impactou a pandemia, a Unilever, ela tem um setor de e-commerce para o B2B. Ela, em 2017, era 2% do volume, 2019 foi para 6%, entrou a pandemia, e ela está no primeiro semestre de 2022 com 14% de participação do online. Quer dizer, aqui é uma empresa grande, gigante, que atua fortemente em mídia, e esse aqui é um site, no Brasil nós temos também, tá? A Unilever tem o Unilever Pro, que é possível fazer a compra. Mas esse dado é mundial, 14% não é do Brasil, é mundial. A Corpo e Flora, né? Então aqui nós caminhamos para a parte final. Nós temos o Sistema Integrado Corpo e Flora, e aqui comentar com vocês, né, trazendo o ambiente interno e o que fez a cooperativa acelerar a digitalização. Tá? Nós temos aqui cooperados em várias regiões, em vários estados, né? Nós estamos falando aqui em 6 estados. Então, precisava dessa digitalização, o produtor, para acessar o sistema, precisava se digitalizar. A produção é especializada em flores de corte, tá? E aí nós temos aqui sempre, com o olhar, no dia a dia nosso da Corpo e Flora, o que nós chamamos de 4 premissas. Tá? Essas 4 premissas são, né, a durabilidade do produto pós-colheita é reduzida, é flor de corte. Nós precisamos fazer com que esse produto, e temos que ter sempre o princípio que colheu, a vida é muito mais curta do que, por exemplo, uma orquídea em vaso. O mercado valoriza o frescor do produto, é essencial para posicionar bem os preços. As plantas são mais suscetíveis às variações climáticas, as estufas têm formatos diferentes, então, eu estava vendo agora de manhã, previsão de frente fria para ocorrer, impacta na oferta, nós temos que atuar sob essa perspectiva. E as flores cortadas são seres vivos que produzem todos os dias, né, não podendo ser direcionadas como no vaso, se consegue, não que se consegue, mas tem uma facilidade para fazer essa gestão. Mas é a nossa, que eu comento muito com clientes de varejistas, principalmente, não dá para dizer para a flor que domingo ela não pode ser colhida. Né? Ela fala, já é domingo, as pessoas não trabalham, segura aí, não tem como. Então, para nós, esse ambiente interno, ele é sempre essas 4 premissas, como atender bem o cliente, tendo essa clareza. A flor de corte precisa, o ideal, sair vendida do sítio. Tá? E aí o que aconteceu? Nós fizemos esse movimento da digitalização quase há 6 anos atrás, 5 anos e meio atrás. Em dezembro de 2016, numa reunião de conselho, nós validamos que a Corpo e Flora passaria a ser uma plataforma digital. Tá? Que o modelo seria de plataforma digital. Tá? Então, nós trouxemos então, a criação de uma plataforma digital, sendo a Corpo e Flora o que é chamada a orquestradora. Nós somos os orquestradores dessa plataforma, onde de um lado tem o cliente e do outro lado, abastecendo essa plataforma digital,
temos os produtores ou cooperados. Tá? Então é isso, modelo B2B de dois lados. Então nós trabalhamos muito com esse olhar e lá em 2016 nós iniciamos. Fizemos um checklist e quando vimos era possível fazer essa transição, né, que era ter um negócio, já existia um negócio tradicional, nós já tínhamos uma base de usuários dos dois lados, era importante criar e oferecer valor atrativo a esses usuários, tá? E a Cooperflora ela tem um papel aqui como curadora, tá? Já que o cliente compra esse produto sem vê-lo, já que esse cliente não tem a possibilidade de estar em contato com o produto, é essencial que a Cooperflora seja curadora para garantir que tenha qualidade. Do outro lado, para o produtor, é essencial de quem acessa essa base seja um bom cliente, seja um cliente pagador, que paga em dia. Então, nós orquestramos essa plataforma digital e somos curadores para que as relações entre cliente e produtor sejam produtivas. Por último, né, que foi a transição, foi garantir essa compatibilidade. Nós tínhamos um sistema que é chamado legado e precisávamos passar para um sistema novo da plataforma digital. Então, foram os nossos desafios lá em 2016. O valor oferecido, né, pela plataforma aos clientes, eu destaquei aqui o principal, maior transparência no processo geral. Todo cliente tem acesso a todos os produtos. Pode ver todos os produtores, todas as marcas, e isso faz muita diferença. O produtor também tem acesso a todos os clientes, sabe quem comprou, que preço foi. Então, para nós, a transparência aqui foi um grande eixo e que a plataforma permitiu. Lembrando que antes você tinha uma venda por vendedor, um a um, conversando, negociando, e sempre tinha questionamentos de fez o melhor preço, não fez o melhor preço, será que ele vendeu meu produto ou direcionou para outro produtor? Do lado do cliente, será que ele está me oferecendo o melhor produtor? Será que ele podia fazer mais desconto? Então a plataforma permitiu essa digitalização e transparência. Tá? E nós trabalhamos muito com o modelo de varejo. Tá? O olhar de varejo, olhar de site de varejo. Né? E aí bate um pouco com o B2B, lá desejando modelos de compra semelhantes ao que ele tem como consumidor final. Então nós temos leve mais, pague menos, compre uma coisa, ganhe desconto no frete. Nós temos diferenças que possam agregar volume e que seja bom para o cliente e bom para o produtor. Tá? Efeito de rede dispositivo, isso aqui é um termo muito comum nas plataformas digitais e que nós observamos também na Cooperflora, que é, quanto mais eu tiver uma base de produtores, muito boa, com qualidade, com esse frescor, garantindo que o consumidor tenha o consumidor, olhando aqui, o atacadista tem uma boa experiência, mais clientes entram nessa base. Se eu tiver mais clientes nessa base, o produtor fica também, olha para isso e fala assim, vou produzir mais, vou produzir novas variedades, porque eu tenho mais cliente do outro lado. Tá? Então, esse aqui é o efeito de rede positivo. Um vai alimentando o outro constantemente. Tá? E é o grande desafio de plataformas digitais que não conseguem evoluir, é quando não conseguem fazer esse efeito de rede positivo. Nós mudamos as nossas métricas de medição de desempenho nesses quase 6 anos para identificar. Então, nós tínhamos um modelo que era antigo, de uma ponta a outra, né, do fluxo de valor, e que você media de uma forma. Quando nós fomos para o digital, nós passamos a ter outras métricas. Tá? Depois, também, ali, também próximo a 2016, 2017 já efetivamente inicia, nós começamos a trabalhar com o BI. Nós tínhamos um BI, mas era um BI assim, bem primário. E nós começamos a trabalhar com o Tableau, que é uma empresa americana, e ele está aqui, né, eu trouxe exemplos de casos, então, no varejo, universidades, em indústria automotiva, indústria, empresa aérea, e ele faz para nós, hoje nós temos diariamente relatórios em todos os setores da Cooperflora com o Tableau. Né, ele está implantado material circulante, todos os produtores também recebem relatórios em Tableau. Tá? E aqui é importante trazer para vocês, quer dizer, a Cooperflora fez movimentos digitais, contratos, nós temos hoje, rastreabilidade nós temos hoje, então
outros setores também foram se digitalizando. Por exemplo, gente de gestão, a Fernanda está aqui também, toda a contratação, toda a seleção, é tudo automatizado. O nosso sistema de formação de cooperados e de colaboradores também é uma plataforma digital. Então, outras atividades também foram digitalizadas. Eu estou trazendo aqui mais o olhar comercial, que é o nosso core business. Último slide, tá? Então, eu busquei acelerar ao máximo aqui. É a nossa evolução. Então, aqui o que vocês têm na seta, dezembro de 2016, quando nós definimos que nos tornaríamos uma plataforma digital, qual era o percentual da nossa venda digital. Nós estávamos ali numa faixa de 12%, 13%, 14% das vendas digitais, e esse aqui está até o último mês fechado, julho de 22, nós estamos batendo aí na faixa de 75% das vendas digitais. Tá? Então, hoje, nós nos consideramos uma plataforma digital porque cada 3 vendas de 4 nós vendemos via digital. Naturalmente, teve um ganho de equipe comercial, de redução de equipe, para poder fazer essa escalabilidade. Então, a plataforma nos deu isso também, essa possibilidade. E aí eu fecho aqui, Renato. Obrigado a todos. Muito obrigado, Milton. Deu certo. Olha, 40 minutos, beleza, conseguiu agilizar. Muito obrigado aí. E gostaria também ainda de deixar, a gente ainda tem possibilidade aí, a gente diminui um pouco o tempo do almoço, mas se alguém tem uma pergunta, se alguém gostaria de fazer alguma colocação. Eu tenho uma pergunta, Milton, que eu fiquei bem curioso durante a apresentação sua, já linkando isso com as apresentações anteriores, como você vê essa questão desse novo consumidor que está surgindo nessa nova realidade, de já entender bem mais, dentro dessa nova realidade de vocês, como que você está enxergando a venda de flores para esse novo consumidor? Porque aqui a gente falou muito sobre a questão do processo de venda, mas você tem logística, você tem o marketing, você tem outras formas de fazer. Como que você consegue integrar isso tudo dentro de uma nova realidade, talvez até de metaverso também? Como que vocês estão enxergando isso um pouco? Bom, da parte de logística a gente já está com bastante digitalização, né? Estamos agora entrando com mais uma, né? A Mariela está aqui, nós estamos entrando com uma nova, também um aplicativo, e eu acho que é um ponto importante que foi trazido anteriormente. Nós não temos como ser especialistas em vários setores, então nós estamos cada vez mais, quem é o especialista em determinada atividade? Contrata, atua, né? A SAP trouxe isso, né? Não dá para você atuar com tudo dentro de casa, tá? Então, isso, na parte de logística, nós estamos trabalhando muito essa questão de atender o cliente, atender a rastreabilidade e acompanhar. Do digital, a Andrea também está aqui acompanhando, o marketing cada vez mais digital, o consumidor interage muito também conosco, o consumidor final interage, por vezes não é tão comum, mas interage, mas nós estamos aprendendo. Né? Eu acho que o grande ponto é que é um aprendizado, e essa geração vindo nova, talvez nós vamos ter que estar nos adequando cada vez mais a isso. Tá? Existem muitos testes, muita coisa acontecendo pelo mundo, e o nosso trabalho é sempre estar identificando e vendo se podemos trazer para a Cooperflora. Tá? Então, ir se adaptando e aprendendo juntos, né? Porque isso não está ocorrendo agora e tem um aprendizado que é contínuo. Agora que a pandemia com certeza ajudou esse processo de aceleração aí, né? Foi 75% hoje de vocês? 75%. A pandemia ocorre ali, né? Janeiro de 2020, nós estávamos numa faixa de 45%. Né? Dá para observar, quem olhar ali no detalhe, em março, uma pequena queda, que foi mais ou menos a época que entrou. O susto, porque aqui é percentual. Mas é isso, nós estávamos na faixa de 42%, 43% quando iniciou a pandemia. Então tem uma aceleração, sim. Sim. Adriana, por favor, então vamos...
Pode tirar lá.